Segunda Coríntios, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Yahshua HaMashiach, pela vontade de Al e o irmão Timóteo, para toda a congregação de Al que está em Corinto, assim como a todos os justificados que se encontram em toda a Caia. A vocês, a generosidade e a tranquilidade que vem de Al, nosso Pai, e de Yahshua HaMashiach, nossa salvação. Bendito seja o Criador e Pai de nosso Rei, Yahshua HaMashiach, e Al, o Pai da compaixão e Criador de toda consolação. Ele nos consola em todas as nossas dificuldades, para que possamos consolar os que estão em qualquer dificuldade, com a mesma consolação que nós recebemos de Al. Na verdade, assim como os sofrimentos do Mashiach se repetem para nós, assim também pelo Mashiach se repete a nossa consolação. Se estamos em dificuldades, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês. Consolação que também os faz suportarem os mesmos sofrimentos que também nós sofremos. E a nossa esperança a respeito de vocês é firme. Sabemos que, sendo vocês participantes de nossos sofrimentos, assim vocês também serão participantes da nossa consolação. Pois não queremos, irmãos, que ignoreis as dificuldades que sofremos na Ásia, pois nos desanimou ao extremo, além das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança de sobreviver. Sim, mas em nós mesmos tínhamos a nossa sentença de morte, para que a nossa confiança já não se pudesse fundar em nós mesmos, mas em Yahweh, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e dela nos livra, em quem esperamos que também da morte nos livrará ainda. Vocês também cooperam para isso, com a oração que fazem por nós. Assim, a generosidade que obteremos pela intercessão de muitas pessoas se tornará para muitos ação de agradecimento em nosso favor. O nosso motivo de orgulho é este testemunho da nossa consciência, que nós nos comportamos no mundo, e mais particularmente em relação a vocês, com a simplicidade e a pureza que vem de Al, não com sabedoria humana, mas pela generosidade de Al. De fato, nada há em nossas cartas, além do que nelas foi lido e compreendido por vocês. E espero que tenham compreendido por completo, pois sei que a nós, vocês nos compreenderam em parte, que nós somos para vocês um motivo de orgulho, como vocês serão o nosso, no dia do Rei Yahshua HaMashiach. Animado por esta certeza, era a minha intenção, primeiramente, ir visitar vocês, para que de vocês recebesse uma segunda bênção. E depois eu visitaria a Macedônia, e então, da Macedônia, voltaria ao encontro de vocês, a fim de que me preparassem a viagem para a Judéia. Analisando essa intenção, terei sido leviano? Ou meus planos seriam apenas inspirados pela vontade humana, de modo que haja em mim, simultaneamente, o sim e o não? Ial é testemunha fiel de que a nossa palavra dirigida a vocês não é sim e não. Pois o filho de Al, Yahshua HaMashiach, que eu, Silvano e Timóteo a vocês anunciamos, não foi sim e não, mas unicamente sim.
Todas as promessas de Al encontraram nele o seu sim. Por isto, é por Yahushua HaMashiach que dizemos assim seja a Yal, para a honra de Al. Aquele que nos fortalece em união com vocês em Yahushua HaMashiach e nos dá a unção é Yal, o qual nos marcou com uma certificação e colocou em nossos corações a garantia do Espírito. Quanto a mim, invoco a Yal como testemunha da minha vida. Foi para poupar vocês que não voltei a Corinto. Não temos a intenção de dominar a fé de vocês, mas colaboramos para que tenham alegria. É pela fé que vocês estão firmes. Capítulo 2. Resolvi o seguinte: não voltarei a ir visitá-los estando triste, pois, se causo tristeza em vocês, quem me proporcionará alegria, senão aquele que eu tiver entristecido? A finalidade da minha carta era evitar que, ao chegar, eu experimentasse tristeza da parte daqueles que me deveriam proporcionar alegria. Estou convencido, a respeito de vocês, de que a minha alegria é também a de todos vocês. Por isto, foi em grande dificuldade e com o coração angustiado que escrevi para vocês, em meio a muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que conheçam o amor transbordante que tenho para com vocês. Se alguém causou tristeza, não foi a mim, mas em certa medida, não exageremos, a todos vocês. Para tal homem, basta a censura imposta pela comunidade. Por isso, muito pelo contrário, perdoem e consolem a ele, a fim de que ele não seja absorvido pela tristeza excessiva. Sendo assim, convido a vocês que deem provas de amor para com ele, pois, ao escrever a vocês, a minha finalidade era pôr à prova a disciplina de vocês e verificar se era por completo. Àquele a quem perdoarem, eu perdoo. Se perdoei, na medida em que tinha de fazê-lo, eu o fiz em favor de vocês, na plena presença do Mashiach, a fim de que não sejamos iludidos por Satanás, pois não ignoramos as intenções dele. Quando cheguei a Trode, para lá anunciar a boa nova do Mashiach, e, embora Yal me tivesse aberto uma porta grande, não tive tranquilidade de espírito, pois não encontrei meu irmão Tito. Assim sendo, despedi-me deles e parti para a Macedônia. Sejam dados os devidos agradecimentos a Yal, que sempre nos faz vencer pelo Mashiach e, por nós, distribui em toda a parte o perfume do seu conhecimento. Em verdade, somos para Yal o bom perfume do Mashiach, para os que se salvam e para os que se perdem. Para os que se perdem, cheiro de morte que leva à morte. Para os que se salvam, cheiro de vida que leva à vida. E quem estaria à altura de tal missão? Não somos como aqueles muitos que falsificam a palavra de Al. Antes, falamos do Mashiach com sinceridade, como enviados de Al na presença de Al. Capítulo 3. Porventura, começamos outra vez a nos recomendar a nós mesmos? Ou será que necessitamos, como alguns, de cartas de indicação para vocês, ou cartas de recomendação de vocês? Vocês são a nossa carta, carta escrita em nossos corações,
reconhecida e lida por todos os homens. Pois já é manifesto que vocês são uma carta do Machia, entregue ao nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Criador vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, nos corações. Tal é a certeza que temos devido ao Machia diante de Al. Não como se fôssemos dotados de capacidade que pudéssemos atribuir a nós mesmos, mas é de Al que vem a nossa capacidade. Foi ele quem nos tornou aptos para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, e sim do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito comunica a vida. Ora, se o ministério da morte, gravado com letras sobre a pedra, foi tão assinalado pelo prestígio que os israelitas não podiam fixar os olhos no semblante de Moisés por causa do brilho que nele havia, brilho, aliás, passageiro, como não será ainda mais prestigiado o ministério do Espírito? Pois, se o ministério da condenação foi prestigiado, muito mais excederá em prestígio o ministério da justiça, pois o resplendor que então se verificou anteriormente já não pode ser considerado resplendor, em comparação com o resplendor atual, que lhe é muito superior. E se o que é passageiro foi assinalado pelo seu resplendor, muito mais é o que resplandece e o que permanece. Fortalecidos por tal esperança, temos plena confiança. Não fazemos como Moisés, que colocava um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não percebessem o fim do que era passageiro. Mas os seus sentidos se tornaram endurecidos. Sim, até hoje, quando leiam a Torá, este mesmo véu permanece, não é retirado, pois só é em Al-Sharhamashia que ele é desfeito. Sim, até hoje, todas as vezes que leem Moisés, um véu está sobre o coração deles. É somente pela conversão a Ial que o véu cai. Pois Ial é espírito, e onde se acha o espírito de Ial, aí está a liberdade. E nós todos que, com a face descoberta, refletimos como num espelho o resplendor de Ial, somos transfigurados nessa mesma imagem, cada vez mais resplandecente pela ação de Al, que é Espírito. Capítulo 4. Por isso, já que por compaixão fomos revestidos de tal ministério, não perdemos a coragem. Dissemos não aos procedimentos secretos e vergonhosos. Agimos sem trapaça e não falsificamos a palavra de Al. Muito ao contrário, pela manifestação da verdade, é que nós procuramos ganhar a confiança de cada homem na presença de Al. Assim sendo, se a nossa boa nova permanecer escondida, ela está escondida para aqueles que se perdem, para os incrédulos, dos quais o Criador deste mundo cegou a inteligência, a fim de que não vejam brilhar a luz da boa nova do resplendor do Machia, que é a imagem de Al. Não anunciamos a nós mesmos, mas a Yahshua, a salvação. Quanto a nós mesmos, nos apresentamos como servos de vocês por causa de Yahshua, pois foi Al que disse: do meio das trevas
brilhe a luz. E foi Ele mesmo quem reluziu em nossos corações, para fazer brilhar o conhecimento de seu resplendor, que resplandece na face do Machia. Trazemos, porém, este tesouro em vasos de argila, para que esse incomparável poder seja de Al, e não de nós. Somos pressionados por todos os lados, mas não esmagados, postos em extrema dificuldade, mas não vencidos pelos impasses, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Incessantemente e por toda parte trazemos em nosso corpo o sofrimento de Yahshua HaMashiach, a fim de que a vida de Yahshua HaMashiach seja também manifestada em nosso corpo. Por certo, embora nós vivamos, somos sempre entregues à morte por causa de Yahshua HaMashiach, a fim de que também a vida de Yahshua HaMashiach seja manifestada em nossa carne mortal. Assim, dessa maneira, a morte trabalha em nós, a vida, porém, em vocês. E assim, confiante nesse mesmo espírito de fé, a respeito do qual está escrito: eu acreditei e por isso falei. Nós cremos também, e por isso também falamos. Pois sabemos que aquele que ressuscitou o rei Yahshua HaMashiach nos ressuscitará também por Yahshua HaMashiach e nos colocará com vocês junto dele. E tudo isto que vivemos é em favor de vocês, para que a generosidade de Al, crescendo, por uma comunhão que foi aumentada, faça transbordar a ação de agradecimento para o resplendor de Al. Por isso, não nos deixamos abater. Pelo contrário, embora em nós o homem exterior vá caminhando para a sua ruína, o homem interior se renova dia a dia, pois nossas leves e momentâneas dificuldades preparam para nós um peso eterno e extraordinário de prestígio. O nosso objetivo não é o que se vê, mas o que não se vê. O que se vê é provisório, mas o que não se vê é eterno. Capítulo 5. Pois sabemos que, se a nossa morada terrestre, que não passa de uma tenda, for destruída, teremos no céu um edifício, obra de Yahweh, uma morada eterna nos céus, que não é feita por mão de homem. Tanto assim que gememos pelo desejo ardente de revestir por cima da nossa morada terrestre a nossa habitação celeste, para que sejamos encontrados vestidos e não nus. Pois nós, que estamos nesta tenda, gememos envergonhados, porque não queremos tirar a esta veste humana, mas revestir a outra por cima desta, a fim de que o que é mortal seja absorvido pela vida. E quem nos formou para que isto aconteça foi Yahweh, que nos deu a garantia do Espírito. Assim, pois, estamos sempre cheios de confiança, apesar de saber que, enquanto habitamos neste corpo, estamos fora da nossa morada, longe do Rei, pois caminhamos pela fé e não pela visão. Sim, estamos cheios de confiança e preferimos deixar a morada deste corpo para ir morar junto do Rei. Por isto, também nos esforçamos para o agradar, quer continuemos em nossa morada, quer a deixemos, pois todos nós teremos de comparecer manifestamente perante
o tribunal do Machia, a fim de que cada um receba a retribuição do que tiver feito durante a sua vida no corpo, seja para o bem, seja para o mal. Conhecendo, pois, o rigor do rei, procuramos convencer os homens e diante de Al, estamos totalmente conhecidos. E espero que sejamos também totalmente conhecidos na consciência de vocês. Nós não nos recomendamos de novo junto a vocês, mas desejamos dar a vocês a ocasião de se orgulharem a nosso respeito, a fim de que possam responder àqueles que se orgulham apenas pelas aparências e não pelo que está nos corações. Pois, se estivermos fora do bom senso, foi para Ial. Se somos sensatos, é para vocês. Pois o amor do Machia nos constrange, quando consideramos que um só morreu por todos, e que, assim sendo, todos morreram. Ora, ele morreu por todos, a fim de que aqueles que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou por eles. Por isto, daqui para frente, a ninguém reconhecemos conforme a carne. Mesmo se conhecemos o Machia conforme a carne, agora já não o conhecemos assim. Se alguém está no Machia, é nova criatura. Passaram-se as coisas antigas. Eis que se fez uma nova realidade. Tudo isto vem de Al, que nos reconciliou consigo pelo Machia e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois era Ial que no Machia reconciliava o mundo consigo, não imputando aos homens as suas faltas e colocando em nós a palavra da reconciliação. Sendo assim, em nome do Machia, exercemos a função de embaixadores, e por nosso intermédio, é Ial mesmo que encoraja vocês. Em nome do Machia, suplicamos a vocês, reconciliem-se com Ial. Aquele que não teve nenhum pecado, Ial o fez pecado por causa de nós, a fim de que por ele nos tornemos justiça de Ial. Capítulo 6. Visto que somos colaboradores com ele, aconselhamos a vocês ainda a que não recebam a generosidade de Ial em vão, pois ele diz: no tempo favorável eu te ouvi, e no dia da salvação vim em teu auxílio. Eis agora o tempo favorável por excelência, eis agora o dia da salvação. Evitamos dar qualquer motivo de escândalo, a fim de que o nosso ministério não seja sujeito à censura. Ao contrário, em tudo nos aconselhamos como ministros de Al, por uma grande perseverança nas dificuldades, nas necessidades, nas angústias, nos flagelos, nas prisões, nas desordens, nas fadigas, nas vigílias, nos jejuns, pela pureza, pela ciência, pela paciência, pela bondade, por um espírito puro, pelo amor sem fingimento, pela palavra da verdade, pelo poder de Al, pelas armas ofensivas e defensivas da justiça, na honra e no desprezo, na boa e na má fama, tidos como impostores, mesmo sendo verdadeiros, como desconhecidos e, no entanto, bem conhecidos, como moribundos e, no entanto, os que estão realmente vivos, como punidos
e livres da morte, como tristes, mas sempre alegres, como pobres e enriquecendo a muitos, como nada tendo, embora nós que tudo possuímos. Nós falamos a vocês com toda a liberdade, ó Coríntios. O nosso coração se dilatou. Não é mesquinho o lugar que vocês ocupam em nós, mas em seus corações é que assim está. Nos tratem com igual retribuição. Falo como a filhos. Dilatai também os seus corações. Não formem par incoerente com os incrédulos. Que afinidade pode haver entre a justiça e a impiedade? Que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Que acordo entre o Machia e Belial, aquele que é adversário do povo escolhido? Que relação entre o fiel e o incrédulo? Que há de comum entre o templo de Al e os ídolos? Ora, nós é que somos o templo de Al vivo. Como disse o próprio Ial, em meio a eles habitarei e caminharei. Serei o seu Criador, e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio de tal gente, e afastai-vos, diz o Criador. Não toqueis o que seja impuro, e eu vos acolherei. Serei para vós um pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz Ial Todo-Poderoso. Capítulo 7. Amados, de posse de tais promessas, nos purifiquemos de toda a mancha da carne e do espírito, e levemos ao limite a nossa purificação no rigor de Ial. Nos acolham em seus corações. A ninguém causamos prejuízo, a ninguém perturbamos, a ninguém exploramos. Não é para condenar a vocês que o digo, pois já o afirmei antes. Estão em nossos corações, para a vida e para a morte. Grande é a minha confiança em vocês. De vocês muito me orgulho, e estou cheio de consolação. Transbordo de alegria em toda a nossa dificuldade. Em verdade, quando chegamos à Macedônia, nossa carne não teve repouso algum, mas sofremos toda espécie de dificuldade. Por fora lutas, por dentro temores. Mas aquele que consola os humildes, Ial, nos consolou pela chegada de Tito. E não só com sua chegada, mas também pelo consolo que recebeu de vocês. Ele relatou a nós o interesse vivo de vocês, suas lágrimas e o zelo de vocês por mim, de tal modo que em mim causou uma alegria ainda mais viva. Sim, se eu entristeci vocês pela minha carta, não me arrependo. E, se a princípio me arrependi, vejo que essa carta entristeceu a vocês, ainda que por pouco tempo. Alegro-me agora, não por ter entristecido a vocês, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Vocês se entristeceram em harmonia com Ial, e assim não sofreram danos algum da nossa parte. Com efeito, a tristeza em harmonia com Ial produz arrependimento que leva à salvação e não volta atrás, ao passo que a tristeza, em harmonia com o mundo, produz a morte. Percebam antes o que produziu em vocês a tristeza em harmonia com Ial. Que prontidão! O que digo? Que desculpas! Que indignação! Que temor! Que maravilhoso interesse! Que zelo! Que repreensão! Demonstraram de todos os modos que estavam inocentes naquela ocasião. Numa palavra, se eu escrevi a vocês,
não foi por causa daquele que caluniou, nem por causa daquele que sofreu a calúnia, mas para que se manifestasse entre vocês, na presença de Al, a prontidão que tem para conosco. Foi por isso que nos sentimos consolados. Mas a esta consolação pessoal sobreveio uma alegria maior ainda, a de vermos a alegria de Tito, cujo espírito foi tranquilizado por todos vocês. Se diante dele eu me orgulhei de vocês um pouco, não tive que me envergonhar. Assim, como sempre dizemos a verdade a vocês, do mesmo modo ficou constatado como verdadeiro o elogio que fizemos de vocês a Tito. Ele sente por vocês ainda maior afeição, ao lembrar-se da obediência e de como vocês o acolheram com respeito e tremor. Alegro-me com satisfação por poder contar com vocês em tudo. Capítulo 8. Irmãos, nós contamos agora a vocês sobre a generosidade que Al concedeu às congregações da Macedônia. Em meio às múltiplas dificuldades que as puseram à prova, a sua superabundante alegria e a sua pobreza extrema transbordaram em tesouros de liberdade. Dou testemunho de que, conforme suas condições, e além de suas condições, com toda a espontaneidade e com viva insistência, nos pediram a bênção de participar nesse serviço em proveito dos justificados, ultrapassando mesmo as nossas expectativas, deram-se primeiramente ao Machia, depois a nós, pela vontade de Al. Por isto, insistimos junto a Tito, para que leve a concluir entre vocês essa obra de generosidade, como já tinha começado. Mas, já que tudo vocês têm em abundância, fé, oratória, conhecimento, toda espécie de zelo e o amor que receberam de nós, tenham também generosidade em abundância nesta ocasião. Não digo isto para impor uma ordem, mas, citando a vocês o zelo dos outros, dou ocasião de provarem a sinceridade do amor de vocês. De fato, vocês conhecem a generosidade de nosso rei Yahshua HaMashiach, que por causa de vocês se fez pobre, embora fosse rico, para os enriquecer com a sua pobreza. A propósito, dou a vocês um parecer. É o que convém a vocês, já que foram os primeiros, desde o ano passado, não somente a realizar, mas também a querer realizar essa obra. Agora, portanto, levai essa obra ao fim, de modo que a boa disposição da vontade que há em vocês corresponda à realização conforme as condições que vocês têm. Quando existe a boa vontade, somos bem aceitos com os recursos que temos. Pouco importa o que não temos. Não desejamos que o alívio dos outros seja para vocês causa de aflição, mas que haja igualdade. No presente momento, o que para vós sobra compensará o que eles têm de menos, a fim de que o que um dia eles tiverem de sobra compense o que vocês tiverem de menos. Assim haverá igualdade, como está escrito: a quem recolhera muito, nada sobrou; a quem recolhera pouco, nada faltou. Agradecimentos sejam dados a Ial, que colocou no coração de Tito o mesmo zelo por vocês. Acolheu a minha solicitação e, mais apressado do que nunca,
espontaneamente vai ir ao encontro de vocês. Mandamos com ele o irmão cujo louvor, por causa da anunciação da Boa Nova, se espalhou por todas as congregações. Melhor ainda, ele foi escolhido pelas congregações para ser nosso companheiro de viagem nesta obra de generosidade. Serviço que empreendemos para a honra do Criador e a realização das nossas boas intenções. Tomamos essa precaução para evitar qualquer crítica na administração da grande quantia de que estamos encarregados. Com efeito, nos preocupamos com o bem, não somente aos olhos de Al, mas também diante aos olhos dos homens. Com os delegados, enviamos nosso irmão, cujo zelo, de muitos modos e frequentemente, já experimentamos, e que agora se mostra muito mais solícito, pois deposita em vós plena confiança. Quanto a Tito, é meu companheiro e colaborador junto a vocês, ao passo que os nossos irmãos são os enviados das congregações, o esplendor do Machia. Dai a eles, portanto, diante das congregações, a prova do amor de vocês, e a eles fazei ver o verdadeiro motivo do nosso orgulho a respeito de vocês. Capítulo 9. A propósito do serviço a ser prestado aos justificados, é inútil que eu escreva a vocês. Conheço a boa vontade que há em vocês, e por causa dela me orgulho perante aos macedônios, dizendo a eles: a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem servido de estímulo à maioria das congregações. Entretanto, mando ir os irmãos a vocês, a fim de que o elogio que fiz não seja desmentido nesse ponto, e para que, como dizia, estejam realmente preparados. Se alguns macedônios fossem comigo e não os encontrassem preparados, essa plena confiança seria motivo de nos envergonharmos, para não dizer de envergonharem a vocês. Avaliei, pois, necessário pedir aos irmãos que nos antecedessem junto a vocês e organizassem as suas ofertas já prometidas. Essas, uma vez recolhidas, seriam um sinal de genuína generosidade e não uma demonstração de mesquinhez. Sabei que quem semeia com economia também colherá. E quem semeia com fartura também colherá. Cada um dê como dispôs em seu coração, sem pena nem constrangimento, pois Ial ama a quem dá com alegria. Ial pode encher vocês de toda espécie de bênçãos, para que tenham sempre e em tudo o necessário, e sobre algo de excedente para toda a obra boa, conforme está escrito: distribuiu, deu aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. Aquele que fornece semente ao semeador e pão para o alimento, a vocês fornecerá também a semente e a multiplicará, e fará crescer os frutos da justiça de vocês. Serão enriquecidos de todos os modos, para praticar toda espécie de obras de generosidade, que produzirão a ação de agradecimento a Ial, por nosso intermédio. Pois o serviço desta coleta não deve apenas satisfazer as necessidades dos justificados, mas há de ser ocasião de fervorosas ações de agradecimentos a Ial, apreciando a comprovada virtude de vocês, exercida nesse serviço,
Eles darão honra e louvor a Yahweh pela obediência que vocês professam em relação à boa nova do Mashiach e pela generosidade com que a eles e a todos vocês fazem participar dos seus bens. E orando por vocês, eles manifestarão a vocês a sua ternura, por causa da extraordinária bênção que Yahweh a vocês concedeu. Agradecimentos sejam tributados a Yahweh por seu dom inexprimível. Capítulo 10. Eu mesmo, Paulo, aconselho a vocês pela mansidão e pela bondade do Mashiach. Eu, tão moderado quando estou entre vocês frente a frente, mas tão destemido quando estou longe. Peço a vocês, não me obriguem, quando estiver presente, a me mostrar destemido, recorrendo à coragem com que planejo agir contra aqueles que nos avaliam como se nos comportássemos conforme critérios humanos. Embora sendo plenamente homem, não agimos de maneira meramente humana. Na verdade, as armas com que combatemos não são humanas, mas têm, ao serviço de Al, o poder de destruir fortalezas. Destruímos os raciocínios pretensiosos e todo poder arrogante que se levanta contra o conhecimento de Al. Tornamos prisioneiro todo pensamento para levá-lo a obedecer ao Mashiach, e estamos prontos a punir toda desobediência, desde que a obediência de vocês seja irrepreensível. Olhai as coisas de frente. Se alguém está convicto de pertencer ao Mashiach, tome consciência, uma vez por todas, de que, assim como ele pertence ao Mashiach, nós também ao Mashiach pertencemos. E ainda que eu me orgulhasse um pouco mais do poder que Al nos deu para a edificação de vocês e não para a destruição, eu não me envergonharei por isso. Não quero dar a impressão de induzir vocês medo por minhas cartas, como de mim disseram, pois as cartas são severas e enérgicas, mas ele, uma vez presente, é um homem fraco e a sua linguagem desprezível. Quem assim fala, tome consciência de que assim como somos pela linguagem e por cartas quando estamos ausentes, assim seremos por nossos atos quando estivermos presentes. Não temos o atrevimento de nos igualar ou de nos comparar a alguns que se recomendam a si mesmos, medindo-se a si mesmos segundo a sua própria medida e comparando-se a si mesmos, tornando-se insensatos. Quanto a nós, não nos orgulharemos além da exata medida, mas nos serviremos, como medida, da mesma regra que Al nos atribuiu, fazendo chegarmos até vocês. Pois não ultrapassamos o nosso limite. Como seria o caso se não tivéssemos ido até vocês? Pois, na verdade, fomos os primeiros a ir até vocês, anunciando a boa nova do Mashiach. Não temos orgulho desmedido, apoiados em trabalhos de outras pessoas. Antes, temos a esperança de que, com o progresso da fé de vocês, cresceremos mais e mais, segundo a nossa norma, levando a boa nova para além dos limites da região de vocês, sem, porém, entrar em campo de outros, para nos orgulharmos de trabalhos por outros lá realizados. Quem se orgulha, orgulhe-se no Criador. Não é quem recomenda-se a si mesmo que é qualificado, mas aquele que o recomenda. Capítulo 11.
Quem dera vocês pudessem suportar um pouco de loucura da minha parte. Mas não há dúvida, vocês me suportam. Eu sinto em vocês zelo e a presença de Al. A vocês casei a um esposo único, o Machia, a quem devo apresentar vocês como virgem pura. Receio, porém, que, como a serpente seduziu Eva por sua conversa, que os pensamentos de vocês se corrompam, desviando-se da simplicidade devida ao Machia. De fato, se vem alguém e anuncia a vocês um Yahshua diferente daquele que anunciamos, ou se alguém acolhe um espírito diferente do que vocês receberam, ou anunciam outra boa nova diferente daquela que vocês abraçaram, vocês aceitam com boa vontade. No entanto, penso não ser inferior em coisa alguma a esses, entre aspas, importantes apóstolos. Ainda que eu seja pouco hábil no falar, não o sou pouco hábil em conhecimento. Em tudo e de todos os modos, nós mostramos a vocês. Foi meu erro anunciar gratuitamente a vocês a boa nova de Al, diminuindo-me a mim mesmo para levantar a vocês? Abandonei outras congregações, delas recebendo sustento, a fim de servir vocês. E, quando entre vocês sofri necessidade, a ninguém explorei, pois os irmãos vindos da Macedônia supriram as minhas necessidades. Em tudo evitei ser pesado para vocês, e continuarei a evitar ser. Pela verdade do Machia que está em mim, declaro que este título de honra não me será arrancado nas regiões da Acaia. E por quê? Porque não vos amo? E Al sabe. O que faço, continuarei a fazer, a fim de tirar todo o argumento daqueles que procuram algum argumento para se orgulharem dos mesmos títulos que nós. Esses tais são falsos apóstolos, operários enganadores, camuflados em apóstolos do Machia. E não é de estranhar, pois o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Assim sendo, não é surpreendente que os seus ministros se transfigurem em servidores da justiça. Mas o fim destes corresponderá às suas obras. Repito, que ninguém me considere insensato, ou então suportem-me como insensato, a fim de que também eu possa me orgulhar um pouco. O que vou dizer, não o digo conforme o Machia, mas como insensato, certo de ter motivo de me orgulhar, visto que muitos se orgulham de seus títulos humanos, também eu me orgulharei. De boa vontade, vocês suportam os insensatos. Vocês que são tão sensatos. Suportam que lhes escravizem, que lhes devorem, que lhes roubem, que lhes tratem com soberba, que lhes batam na face. Digo, para a vergonha de vocês, poderia acreditar-se que nós é que fomos fracos. E falando como insensato, aquilo que os outros ousam apresentar, ouso também eu. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros do Machia? Como insensato digo, muito mais eu. Muito mais pelos trabalhos, muito mais pelas prisões, infinitamente mais pelas surras que sofri. Muitas vezes me vi em perigo de morte. Dos judeus, recebi 5 vezes os 40 golpes menos um. 3 vezes fui torturado.
uma vez apedrejado, 3 vezes naufraguei, passei um dia e uma noite em alto mar, fiz numerosas viagens, sofri perigos nos rios, perigo por parte dos ladrões, por parte dos meus irmãos de raça, perigos por parte dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos por parte dos falsos irmãos. Mais ainda, exaustão física e duros trabalhos, numerosas vigílias, fome e sede, múltiplos jejuns, frio e necessidade. E isto sem contar o mais, a minha preocupação cotidiana, a prontidão que tenho por todas as congregações. Quem fraqueja, sem que eu também me sinta fraco? Quem cai, sem que eu também fique febril? Se é preciso orgulhar-se, de minha fraqueza é que me orgulharei. O Criador e Pai do Rei Yahshua HaMashiach, que é bendito pelos séculos, sabe que não minto. Em Damasco, o chefe civil do rei Aretas vigiava a cidade dos Damascenos no intuito de me prender. Mas por uma janela me fizeram descer em um cesto ao longo da muralha e escapei das suas mãos. Capítulo 12. É preciso orgulhar-se? Por certo, não convém. Todavia, mencionarei as visões e revelações do Mashiach. Conheço um homem em Yahshua HaMashiach que, há 14 anos, foi arrebatado ao terceiro céu. Se em seu corpo, não sei. Se fora do seu corpo, não sei. Yah o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Yah o sabe, foi arrebatado até o paraíso e ouviu palavras indescritíveis, que não é possível ao homem repetir. No tocante a esse homem, eu me orgulharei, mas no tocante a mim, só me orgulharei das minhas fraquezas. Se quisesse orgulhar-me, não seria louco, pois só diria a verdade, mas não o faço, a fim de que ninguém tenha a meu respeito um conceito superior àquilo que vê em mim, ou ouve dizer a meu respeito. Já que essas revelações eram extraordinárias, para eu não me encher de orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, encarregado de me bater, a fim de que eu não me exalte. A esse respeito, 3 vezes pedi ao Mashiach que o afastasse de mim. Respondeu-me, porém, basta-te a minha generosidade, pois é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. Assim sendo, com todo o ânimo prefiro orgulhar-me das minhas fraquezas, para que pouse sobre mim a força do Mashiach. Por isso, eu me alegro com prazer nas fraquezas, nas humilhações, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por causa do Mashiach. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Procedi como insensato. Vocês me impuseram a isto. Vocês que deveriam ter me recomendado, pois em nada fui inferior a esses, entre aspas, importantes apóstolos, se bem que eu nada seja. Os sinais que diferenciam um apóstolo realizaram-se entre vocês. Paciência a toda prova, sinais milagrosos, fenômenos e atos surpreendentes. O que tiveram a menos do que as outras congregações, senão o fato de que não os explorei? Perdoe-me essa injustiça. Eis que estou pronto a ir encontrá-los pela 3ª vez, e não vou explorá-los, pois não procuro seus bens, mas procuro a vocês mesmos. Não são os filhos que devem ajuntar bens para os pais,
mas sim os pais para os filhos. Quanto a mim, de boa vontade me doarei, e me doarei por inteiro, em favor de vocês. Será que, dedicando mais amor, serei por isto menos amado por vocês? Seja, dirão, não os explorei, mas, inteligente como sou, conquistei a vocês os enganando. Porventura, eu explorei a vocês por algum daqueles que enviei? Pedi a Tito que fosse encontrá-los, e com ele enviei o irmão. Será que Tito explorou vocês? Não caminhamos no mesmo espírito? Não seguimos os mesmos passos? Já faz tempo que vocês pensam que nós queremos nos justificar diante de vocês. Mas não, é diante de em Al-Shahamashia que falamos. E tudo, amados, para a edificação de vocês. De fato, tenho medo de que quando aí chegar, não os encontre como os quero encontrar, e que por isso me encontrarão tal como não querem. Tenho receio de que haja entre vós discórdia, inveja, animosidades, rivalidades, maledicências, falsas acusações, arrogância, desordens. Tenho medo de que, quando voltar a visitá-los, o meu Criador me humilhe em relação a vocês, e eu tenha de chorar por muitos daqueles que pecaram anteriormente e não se converteram da impureza, da fornicação e das perversões que cometeram. Capítulo 13. Eis a terceira vez que vou ir encontrar vocês. Toda a questão será decidida sobre a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Já o disse, e como por ocasião da minha segunda visita, torno a dizer hoje, estando ausente, àqueles que pecaram anteriormente e a todos os outros: se voltar, não usarei de meias medidas, pois vocês procuram uma prova de que é o Machia que fala em mim. Ele, que não é fraco em relação a vocês, mostra, porém, o seu poder em vocês. Por certo, foi pregado no madeiro em fraqueza, mas está vivo pelo poder de Al. Também nós, fracos nele, todavia com ele, viveremos pelo poder de Al em relação a vocês. Examinem-se a vocês mesmos e vejam se permanecem na mesma fé. Testem-se. Ou não reconhecem que Al-Shahamashi está em vocês? A menos que não sejam aprovados no exame. E espero que reconheçam que somos aprovados. Pedimos a Yal que vocês não cometam mal algum. Nosso desejo não é aparecer como aprovados, mas sim que pratiquem o bem, ainda que devamos passar por não aprovados. Nada podemos contra a verdade, mas só temos poder em favor da verdade. Nos alegramos todas as vezes que somos fracos, e vocês fortes. E o que pedimos em nossas orações é o aperfeiçoamento de vocês. Eu escrevo estas coisas a vocês, estando ausente, para que, quando aí chegar, não tenha que recorrer à severidade, conforme o poder que o rei Alcha me deu para construir, e não para destruir. Quanto ao mais, irmãos, alegrem-se, procurem a perfeição, encorajem-se, permaneçam em comunhão, vivam em tranquilidade, e o Criador de amor e de tranquilidade estará com vocês. Cumprimentem-se mutuamente com um beijo de amizade. Cumprimentam vocês todos os justificados. A generosidade do rei Al-Shahamashia, o amor de Al e a união do espírito de Al estejam com todos vocês.